Vamos lá, pessoal, atenção, nossa tão esperada revisão da terceira VA. Atenção, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção e estudassem os seguintes pontos que podem ser questionados. Primeiro, prescrição e dentro de prescrição da pena de multa. Em quanto tempo se dá a prescrição da pena de multa? Se ela for aplicada junto com determinado crime, no mesmo prazo do crime. Se ela for aplicada isoladamente, ela prescreve em 2 anos, tá? Redação expressa do Código Penal. Eu gostaria muito que vocês estudassem essa prescrição. Livramento condicional, um tema que foi estudado em sala de aula e amplamente debatido. Os critérios para livramento condicional. Réu primário está lá no artigo 83 do Código Penal. Réu primário, livramento condicional se dá com 1/3 do cumprimento da pena. Mais de 1/3, né? Réu reincidente se dá com mais da metade do cumprimento da pena. E réu condenado por crimes hediondos com mais de 2/3 do cumprimento da pena, desde que ele não seja reincidente específico. Ou seja, o que é reincidente específico? É reincidente no crime hediondo, dentro do crime hediondo. Tá? Então, gostaria que vocês estudassem muito livramento condicional e também sursis, que é a suspensão condicional da pena. O sursis é possível em condenações de até 2 anos. E qual que é a diferença existente entre o sursis e o livramento condicional? No livramento condicional, o condenado inicia o cumprimento da pena no regime estabelecido da sentença. Porém, no sursis, que é para crimes de menor potencial ofensivo, cuja condenação é de até 2 anos, ele sequer inicia o cumprimento da pena. A pena já é imediatamente substituída pelo benefício do sursis, que muitas vezes até coincide com aqueles benefícios previstos para as penas restritivas de direitos, tá? Então, gostaria que vocês estudassem muito sursis e livramento condicional. Prescrição. Muitas questões sobre prescrição. E o que se considera prescrição? É a perda da pretensão punitiva em razão do decurso do tempo. Quais os crimes considerados imprescritíveis pela atual Constituição Federal? Apenas 2. Artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, diz que o crime de racismo é imprescritível, e artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal, diz que a ação de grupos civis ou militares armados contra o Estado de Direito também é imprescritível. Os demais crimes estão sujeitos à prescrição. Pelo artigo 109 do Código Penal, qual o maior prazo de prescrição? 20 anos. Pelo artigo 109, qual o menor prazo de prescrição? 3 anos. Qual o critério para análise de prescrição? Você me pergunta, qual deles? É o PPP ou PPE? Se for a prescrição da pretensão punitiva, é o máximo da pena aplicável. Se for o PPE, que é a prescrição da pretensão executória, é a pena aplicada na sentença. Se regula pela pena aplicada da sentença, se for a executória. Se for a punitiva, é o máximo da pena prevista para cada crime. E as causas interruptivas da prescrição? Elas têm a força de quê? Fazer com que a prescrição zere na sua contagem, o relógio da prescrição. Então, interrompe a prescrição, o recebimento da denúncia, a pronúncia, a decisão que confirma a pronúncia, o início da execução da pena e a reincidência. São as causas que interrompem a prescrição e eu gostaria que vocês estudassem muito essas causas. Interrompida a prescrição, ela volta a ser contada a partir do 0. Então, o processo é uma busca intensa da pretensão punitiva concretizada na sentença de uma forma célere, porque a duração razoável do processo é um princípio que está na Constituição. Ele não pode ser nem rápido demais, nem lento demais, mas razoável. Vocês já estudaram isso no direito constitucional, né? O processo tem que ter uma duração razoável, ele não pode ser tão rápido que prejudique a defesa, mas também não pode ser tão lento que a sociedade fique desprotegida. Ele tem que ter uma duração razoável.
de forma que o réu exerça o seu direito à defesa, porque a Constituição diz que a defesa é ampla, porém que a sociedade não fique desprotegida em razão de uma eventual prescrição, tá? Mas a prescrição existe, tá? Algumas pessoas são contra o instituto da prescrição. Pensam assim, prescrição não poderia existir, porque se o crime foi praticado, o Estado poderia a qualquer momento processar e julgar. Este não é o princípio que se encontra na nossa legislação, porque se o Estado não age em tempo razoável, prescrita está a pretensão, exceto em 2 crimes, porque em razão da gravidade desses crimes, a nossa Constituição os elegeu como imprescritíveis: racismo e grupos civis ou militares armados contra o Estado de Direito. Os demais, todos prescrevem, por mais graves que eles sejam, tá? Por mais graves que eles sejam. Esses 2 nunca estão sujeitos à prescrição. Então, essas causas interruptivas da prescrição, eu gostaria que vocês estudassem bastante. Outro ponto que nós estudamos em sala, que nós debatemos muito em sala de aula e que pode ser cobrado também, concurso de crimes, tá? Concurso de crimes. Terceira VA é uma VA muito ampla. Quais são as modalidades de concurso de crimes? Concurso formal, concurso material e crime continuado. Concurso formal, uma conduta, 2 ou mais resultados. Né? Concurso material, desculpa, começa no 69, né? Concurso material, 2 condutas ou mais com 2 ou mais resultados. Qual a regra do concurso material? Quem se lembra? Cúmulo material, somam-se as penas. A regra aplicável para o concurso material é o cúmulo material com a soma das penas. Qual é a regra do concurso formal? Primeiro, o que é o concurso formal? Está no artigo 70. Uma conduta com 2 ou mais resultados. Tá? Uma diferencia do material, porque no material você tem 2 ou mais condutas, com 2 ou mais resultados, somando essas penas. No concurso formal você tem uma conduta com 2 ou mais resultados. Aí você aplica a regra da exasperação, que é o aumento em forma de fração, 1/6 até metade. Tá? Exasperação, aumento em forma de fração, você já pensa assim, a fração dentro da dosimetria de pena incide aonde? Ou incide onde, né? Porque o aonde é só em começo de frase. Né? Incide onde? Incide na terceira fase da dosimetria, que é a fase da causa especial de aumento de pena. Tá? Incide na terceira fase. Então, o concurso formal, ele vai incidir na dosimetria na terceira fase como causa especial de aumento de pena. Gente, se em sala de aula é difícil explicar isso, e às vezes muito mais difícil a compreensão, porque isso é técnico e eu não fujo da técnica. Se em sala de aula é difícil, imagina você explicando o concurso formal para o réu. Imagina você na prática tentando explicar o concurso formal para um indivíduo sobre o qual recai uma acusação e que não tem formação jurídica. Entendeu? Você tem que delinear muito bem o que você está fazendo e qual foi a conduta praticada e sobre o qual recai a acusação. Entenderam? Porque é muito difícil você pensar uma conduta, 2 ou mais resultados, como é que vai ser dosada essa pena? O que é a terceira fase? Então, se tem uma terceira, teve uma primeira e uma segunda, o que vem antes? Entenderam? Você tem que fazer essa linha do tempo mental para você entender aqui em sala e, muito mais importante, para o destinatário da lei entender. E o destinatário é a sociedade? É, mas também é o réu. Tá? Então, assim, isso tem que ser muito claro, né? Eu acho que na área penal a gente não peca por clareza, né? Quanto mais claro, melhor. E eu acho que nessas questões aqui, você tem que ser muito preciso. Você tem que ter uma precisão cirúrgica. Porque se você erra em um conceito, se você erra em uma doutrina, se você erra na aplicação da lei penal, você foge do princípio da legalidade. Fugindo ao princípio da legalidade, você foge à finalidade da pena. Entenderam? Você foge à finalidade do direito penal. E o crime continuado? Quais são os requisitos do crime continuado? Quem se lembra? Tempo, local, maneira de execução e outras semelhantes. De forma que os crimes subsequentes são a continuidade dos crimes antecedentes. Tá? No crime continuado, se aplica a regra da exasperação de 1/6 até 2/3. Tá? É também uma causa especial de aumento de pena. Estudem, estudem, estudem. Prescrição, gente. Prescrição extingue a punibilidade. E a inexigibilidade de conduta diversa extingue a culpabilidade. O que é culpabilidade? Quem se lembra dos nossos conceitos estão estudados em sala de aula.
O que é culpabilidade? Reprovabilidade da conduta. É a conduta potencialmente reprovável, desculpem. A culpabilidade está na cabeça do réu porque ele tem livre-arbítrio, tá? O pressuposto para a existência da culpabilidade é a capacidade de escolha entre certo e errado, né? É a consciência e o querer entre o certo e o errado, porque o indivíduo culpável tem alguns requisitos. Ele tem que ter mais de 18 anos e ele tem que ser sadio mentalmente, ele tem que ter dolo. Suponha-se que ele tem menos que 18 anos ou que ele seja doente mental. Ele é culpável? Ele é culpável? Não. Por quê? Porque ele não tem imputabilidade, ele é inimputável, ou por doença mental ou por menoridade. A ele pode ser aplicada uma pena? A esse indivíduo pode ser aplicada uma pena? Não. Se for menor, medida socioeducativa, tá? Que tem por finalidade reeducar o menor. E se for doente mental, medida de segurança, que tem especial finalidade terapêutica, também chamada de curativa. Alguns autores usam essa expressão, a palavra não soa bem, né? Às vezes a palavra não soa bem, mas a palavra é essa, curativa, de cura. Isso não é uma palavra que eu estou inventando, a doutrina usa. Especial finalidade terapêutica ou curativa, tá? Questões... eu quase falo na questão, tá? Eu quase falo na questão. Foi o indivíduo ali, ó. Foi o indivíduo gritando lá fora que me tirou um pouco a atenção. Eu pensando que eu estou fazendo devolutiva e eu não estou fazendo devolutiva, estou fazendo revisão, tá? A retroatividade da lei penal que não mais considera o fato como crime. A isto se dá uma denominação jurídica. Que fenômeno é esse? A retroatividade da lei penal que não mais considera o fato como crime. Que fenômeno é esse? Fala, Vitinho. Tá vindo na cabeça? Não, estava ouvindo isso hoje. Então, qual que é o nome desse fenômeno? Você ouviu hoje? Qual o nome desse fenômeno? Eu vou dar a dica. Não, vacatio legis é outra coisa. Vacatio legis vocês certamente aprenderam lá no civil, né? Vacatio legis é uma expressão em latim também. A retroatividade da lei penal que não mais considera o fato como crime. Aê! Tá vendo, gente, a agonia que a gente fica querendo lembrar uma expressão e não lembra? Eu fico super agoniado. Você quer uma agonia maior? É tentar lembrar o nome da pessoa, a pessoa está conversando com você, está falando seu nome. Você está conversando com a pessoa, você conhece a pessoa de muito tempo, mas o nome te falha a memória. Eu fico numa vergonha. Você disfarça? Vocês disfarçam? Eu não disfarço. Eu falo, fulano, me desculpa, mas esqueci seu nome. Eu falo, porque acontece com todo mundo. Né? Abolitio criminis, abolição do crime. É a retroatividade da lei penal que não mais considera o fato criminoso. Qual a força da abolitio criminis no direito penal? Extinguir a punibilidade, de acordo com o artigo 107 do Código Penal. Sobre a ação penal, quem é o titular da ação penal? Ministério Público, tá? O Ministério Público, a gente falou isso aqui em sala várias vezes, o Ministério Público é o órgão eleito pela Constituição, artigo 129 da Constituição, que tem a titularidade para exercer a ação penal em juízo. O Ministério Público é Estado? É um braço do Estado, então ele é Estado, tá? Que exerce a ação penal em juízo, tá? Através dos seus representantes, que são os promotores ou procuradores da República, espalhados aí fartamente em todo o território nacional, e são um braço especializado da justiça criminal, tá? Dentro do Ministério Público tem inúmeras funções. Uma que se destaca demais é a função da persecução penal, tá? Sem exclusão de outras, tá? Defesa do idoso, patrimônio público, criança e adolescente, meio ambiente, interesses indisponíveis, interesses coletivos, tudo. Patrimônio urbano, patrimônio urbanístico, patrimônio histórico, patrimônio artístico, patrimônio paisagístico, saúde, tá? Tutela da saúde, tutela das associações, fundações públicas, meios de comunicação, tudo isso entra dentro da proteção do Ministério Público. O artigo 129 traz uma relação imensa de atribuições do Ministério Público, imensa.
Mas a primeira delas, começa no inciso 1, exercer a ação penal pública na forma da lei. É a clássica, é a histórica. Ao longo do século XX, o Ministério Público foi ganhando uma nova dimensão. Não existe no mundo um Ministério Público com tantas atribuições e tão eficiente quanto o do Brasil. Tá? Em um órgão, eles conseguiram concentrar inúmeras atribuições, nem o Ministério Público americano. Tá? Nem o Ministério é tão eficiente quanto o brasileiro. Tem tantos poderes de investigação quanto o brasileiro. Tá? Porque lá nos Estados Unidos as atribuições se dividem entre polícia, procuradores do Estado, Ministério Público. Aqui no Brasil concentrou demais no Ministério Público. Então é um órgão eficiente. Tá? Então a ação penal pública é exercida pelo Ministério Público na forma da lei. O artigo 107 no Código Penal, que é o artigo que fala sobre a extinção da punibilidade, eu quero que vocês leiam e releiam várias vezes. Ação penal também, né? Artigo 100 do Código Penal, artigo 100 seguintes, eu quero que vocês leiam e releiam várias vezes, certo? Presta atenção, deixa eu ver o que mais. Retratação do agente. A retratação é cabível em quais casos? A retratação é cabível em quais casos? Somente, o que é retratação? Eu falo em sala. É uma causa de extinção da punibilidade. Sim. O que é retratar? Está no artigo 107. Lá no inciso 4. O que é retratar? A retratação do agente extingue a punibilidade nos casos previstos em lei. O que é retratar? Eu falei em sala, gente. Voltar atrás. Retirar o que disse. Isso. E a retratação somente é cabível em quais casos? Nos crimes contra a honra. Injúria, calúnia, difamação. Até citei o exemplo, né? Mostrei o artigo aqui na projeção para vocês. Muito importante. Gente, vou falar aqui e eu quero que vocês me deem a resposta. Suponha-se que o agente pratique vários crimes, de forma que os crimes posteriores são a continuidade dos anteriores. E os crimes posteriores são praticados nas mesmas condições, podendo ser vários, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Eu estou me referindo a qual instituto jurídico? Crime continuado. Muito bem. Decora isso. Onde está previsto o crime continuado? Você estudou hoje? Eu errei essa questão. Então, não está vendo? Muitas vezes a gente decora e entende, a gente compreende muitas vezes pelo que erra. Porque aquilo que a gente acerta, a gente fala, eu acertei, que bom, eu já sei. Não cai nesse engano. A gente sempre tem que revisitar o conteúdo. Este é o crime continuado do artigo 71. Mas para entender o crime continuado, gente, vocês têm que entender o concurso formal e o concurso material. Então estudem todos, tá? Ixi, eu mandei a prova vai estar com um erro gráfico, mas não tem nada não. Livramento condicional, já falei para vocês estudarem livramento condicional, sursis, né? Prescrição, todas as causas que impedem, interrompem, suspendem a prescrição, máximo do tempo da prescrição, mínimo do tempo da prescrição, PPP e PPE, né? Deixa eu ver aqui. Basicamente, o conteúdo é isso, né? Ninguém pode falar que não foi feita a nossa super retomada de conteúdo. Valeu, professor.